Olá, bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos a essa TPC que vai falar do programa Dignidade Íntima e algumas questões que se relacionam com a nossa atuação enquanto acolhimento nas unidades escolares. Para falar um pouquinho sobre o programa, eu vou chamar aqui agora a Rafaela Vieira, que é coordenadora de projetos estratégicos da Secretaria da Educação, para falar um pouquinho sobre as ações que já foram desenvolvidas em relação à formação dos gestores e também alguns pontos para você. Rafaela, bom dia. Bom dia, Ilana. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar falando aqui com vocês sobre o programa Dignidade Íntima, um programa que a gente tem muito orgulho. Enfim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje vou conseguir explicar um pouco, estar aqui também para tirar dúvidas, ouvir sugestões sobre o que é esse programa. Ilana, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Bom, então, para iniciarmos aí as tratativas em relação a essa formação, eu vou pedir para a Rafaela iniciar, então, explicando um pouquinho do que se trata o programa, qual é o público-alvo, quais são, qual o tipo de informação que já foi disseminada na nossa rede, para vocês conhecerem, e aí a gente dá continuidade depois falando mais da parte do acolhimento. Então, Rafaela, passo a palavra. Muito obrigada, Ilana. Eu vou pedir para a equipe colocar, por favor, a apresentação na tela. Pessoal, a gente fez uma apresentação breve, eu vou passar por alguns pontos principais em relação ao programa. Já adianto que o que vocês tiverem de dúvidas, de sugestões, de comentários, vão deixando aqui no chat, que a gente vai ler e a gente vai retomar no final da apresentação. E, mais uma vez, bom dia a todo mundo que está entrando, que eu estou acompanhando aqui. Bom, vamos lá. A agenda do dia de hoje. Eu vou falar com vocês o que é o programa Dignidade Íntima, eu vou conversar um pouco sobre a implementação, ou seja, quais são essas diretrizes principais de implementação desse programa. E aí eu vou passar a palavra para a Ilana e ela vai conversar com vocês sobre o tema de menstruação, pobreza menstrual e os cuidados necessários. Vou pedir para a equipe passar o slide, por favor. Maravilha. Bom, o que é o programa Dignidade Íntima? O programa Dignidade Íntima, ele é a criação, na prática, de um eixo no PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que eu sei que vocês conhecem, para aquisição de produtos de higiene menstrual. E aqui, eu gosto de comentar, e aí passo para o próximo item desse slide, que é um programa onde a gente está garantindo a presença desses produtos nas escolas, garantindo que todas as escolas da rede estadual terão os produtos de higiene menstrual para alunos que precisarem, mas mais do que isso, a gente está falando em formação e a gente está falando em pautar esses temas. Então, além de garantir produtos de higiene menstrual nas escolas, a parte central desse programa e que nos deixa muito, muito animada de estar aqui falando com vocês, é de fato a gente ter espaço para falar sobre esses temas dentro das equipes gestoras, dentro das equipes, toda a equipe escolar e, obviamente, junto com os nossos alunos e alunas. Em termos de impacto, a gente está falando de mais de 1,3 milhão de alunas impactadas, a gente está falando de mais de 5 mil escolas, né? Como eu falei, esse programa ele abrange todas as escolas da rede estadual e a gente está falando de um investimento de mais de 30 milhões de reais. Reforço, eu sei que esse material vai tá acessível para vocês, que nesse último link tem um link para o material informativo, mas que a gente também vai retomar, e esse material ele pode ser acessado por um QR Code também, ao final da apresentação. E aí, aqui, o último comentário, antes de eu passar de slide, o que é muito importante dizer, e a gente teve a oportunidade de conversar em outros ATPCs ontem e anteontem sobre isso, é que o programa de Dignidade Íntima, ele surgiu nada mais, nada menos do que das próprias boas práticas da rede. Ou seja, imagino que muitos de vocês já vão começar a mandar no chat, a minha escola já faz isso, a gente já compra esses produtos para as alunas, a gente já garante esses produtos para as alunas que precisam, e a gente sabe disso e foi exatamente baseada nessas boas práticas que a gente entendeu que isso precisava ser feito por todas as escolas, e a gente destinou essa verba para isso, e a gente institucionalizou essa boa prática que a gente sabe que muitas escolas já faziam, tá bom?
Eu vou pedir, então, para a equipe passar o slide, por favor. Em relação à implementação desse programa, eu vou passar com vocês pelos principais normativos que regem o programa, vou falar sobre acolhimento, que é a nossa principal premissa de implementação, vou falar sobre o público-alvo e, por fim, sobre a entrega desses itens. A equipe pode passar, por favor. Bom, em relação aos normativos, aqui eu vou somente passar, mas para dar visibilidade para todo mundo aqui, que a gente tem um decreto, 2 resoluções e 2 portarias em relação ao programa Dignidade Íntima. Aqui, somente para vocês terem visibilidade também, são essas 2 portarias que regulam quais são os produtos que podem ser adquiridos, e que, inclusive, temos 2 portarias, porque a segunda portaria foi publicada após algumas sugestões que a gente recebeu em lives. Então, mais uma vez, eu reforço que feedback, sugestões, dúvidas, enfim, sempre nos ajudam aí a tá melhorando essa política. Bom, vou pedir para a equipe passar o slide, por favor. Bom, em relação ao acolhimento, essa parte é extremamente importante e eu queria muito reforçar com vocês que a principal diretriz do programa Dignidade Íntima é o acolhimento e a não exposição das estudantes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todas as decisões que foram base para a construção do desenho dessa política, mas também o que precisa ser base para a implementação dessa política nas escolas é a garantia que essa política não vai expor as estudantes em qualquer circunstância. Ou seja, a gente precisa ter a premissa do acolhimento como premissa máxima para garantir que vai ser uma política bem sucedida. E, obviamente, para garantir o acolhimento, para garantir a não exposição, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre o próprio programa, a gente precisa falar sobre os tabus que o programa envolve, então, o tema de menstruação, de pobreza menstrual, e, obviamente, a gente precisa entender a importância desse programa, porque faz sentido, sim, a gente estar falando sobre isso. Mais uma vez, reforço que é exatamente por isso que é um prazer enorme para mim e para a Ilana estar aqui com vocês hoje. Vou pedir para a equipe passar o slide mais uma vez, por favor. Maravilha. Em relação ao público-alvo, eu gosto de destacar essa parte também, porque ao longo da construção do programa, e a gente fez lives de orientação com as equipes gestoras, nós fizemos 3 lives nas últimas semanas, veio muito essa dúvida, e eu acho importante dar visibilidade para todo mundo, que é: todas as estudantes que necessitarem o produto de higiene menstrual deverão recebê-lo. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Não, as escolas não precisam mapear quais são as alunas, não existe nenhum tipo de filtro, não existe nenhum tipo de critério para definir quem precisa e quem não precisa, não existe um critério para definir quantos itens, por exemplo, eu posso dar, quantas unidades para cada aluna. E aí, por que a gente segue com essa orientação de implementação? E que é uma premissa básica para a gente também. A gente entendeu, na construção dessa política, e exatamente ouvindo as nossas alunas, ouvindo as diretoras, ouvindo as nossas dirigentes, foi que esse processo de querer mapear quais são as alunas que eventualmente precisariam, aquelas que eventualmente não precisariam, gera um processo muito grande de exposição. E, ainda mais importante que isso, a gente identificou, e a Ilana vai conseguir conversar ainda mais com vocês, que, obviamente, nós temos na rede alunas que precisam desse produto por não terem a condição socioeconômica para fazer a aquisição deles, mas a gente tem muitos casos, principalmente as alunas gremistas com que a gente conversou, nos trouxeram isso, que a gente tem muitos casos de alunas que querem ir embora da escola, ali no meio do turno, porque menstruaram e eventualmente não tinham, tem o fluxo muito irregular. A gente sabe que meninas que estão menstruando há pouco tempo, isso é extremamente comum, principalmente meninas mais jovens, menstrua, não tem a quantidade suficiente de absorvente, ou eventualmente nem trouxe aquele dia para a escola, e aí a menina quer ir embora, ela não se sente confortável, ela tem receio de receber piadinhas de mau gosto dos amigos. Então, é muito importante frisar para vocês que todas as alunas que precisarem do produto devem recebê-lo, tá bom? Pedir para a equipe passar o slide, por favor. Maravilha. Em relação à entrega dos itens, como eu falei, a nossa premissa é o acolhimento, e exatamente por conta disso,
como eu trouxe no slide anterior, a gente não está realizando um mapeamento de quem precisa e quem não precisa. A nossa premissa é que as alunas que necessitarem e demonstrarem que precisam do produto, elas devem recebê-lo. E, obviamente, os profissionais eles deverão saber onde retirar o item para a aluna que precisar. E, como eu falei, nesse último mês a gente fez várias lives formativas com as equipes gestoras para estarem preparadas para essas demandas que virão das alunas, para conseguir orientá-las da forma mais acolhedora possível. E, obviamente, essa é uma política que envolve conversa com as alunas, que envolve estar próximo dos grêmios, entender qual que é a melhor forma de trazer isso para cada uma das escolas. Então, obviamente, cada uma deve, e nós sabemos que vão, implementar conforme a realidade de cada escola e conforme a realidade de cada aluna. Pode passar, por favor. E aqui eu encerro a minha fala, agradeço mais uma vez, eu vou continuar aqui com vocês, eu volto no final da live e aí passo a palavra para a Ilana. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Ilana, é com você. Obrigada, Rafaela. Bom, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão sócio-histórica que envolve a menstruação e por que ela é um tabu. Pode colocar o próximo slide, por favor, produção? A gente tem aí uma referência para que vocês possam utilizar, caso tenham interesse de trabalhar esse tema com os estudantes. É o anterior, por favor. Isso, obrigada. Aí tem o QR Code, mas também tem os links abaixo. Então, vocês vão ter acesso a esse material pelo repositório e podem acessar e utilizar, se bem que, como nós estamos aqui falando com professores de ciências da natureza, né, em especial biologia e ciências, que já vêm trabalhando, né, a partir do currículo, os temas próprios que envolvem o desenvolvimento do corpo humano, e aí, no caso da questão da saúde da mulher, também, né, abordam em vários momentos ao longo do currículo, é uma possibilidade de trazer uma discussão um pouquinho diferente, não só em como é que o corpo humano reage ao seu desenvolvimento, mas também nessas questões de prevenção a doenças e, enfim, o que o Estado está fazendo no momento, que sim, eu vi no chat alguém colocou até que enfim, pois é, até que enfim, agora existe então esse olhar, essa atenção para algo que até então nunca tinha sido cogitado a nível de política pública. Pode voltar ao slide, por favor? Então, esse material que está disponível aí é só uma referência, vocês podem utilizar as outras que quiserem, caso abordem esse assunto com os estudantes, ou até mesmo numa discussão com a gestão escolar e os outros professores, na expectativa de buscarem aí uma melhor estratégia, tanto para a entrega como para o armazenamento, e como é que essa relação entre o que a estudante necessita e o professor que está na sala de aula com ela pode ser realizada, né? Então, próximo slide, por favor. Aí a gente vai começar a discutir, então, as questões que envolvem o programa, mas no sentido de esse grupo, ele foi negligenciado historicamente, né, o grupo das mulheres, no caso, pela falta de acesso a recursos para poder ter aquisição desses itens de higiene íntima e pessoal, a própria falta de conhecimento sobre a menstruação, porque é diferente você ter um acesso a uma informação que para você não vai fazer significado, e você vivenciar aquela situação, mas ao mesmo tempo ter os mecanismos para buscar apoio na rede de saúde e a própria escola, né? Então, vocês, como professores de ciências da natureza, sabem até melhor do que eu, porque eu não sou de ciências da natureza, eu sou de humanas, que existe uma dificuldade nos estudantes, de modo geral, em associar o que está sendo discutido com a prática, a vivência deles. Então, de repente, abordar esse programa ou essa situação da pobreza menstrual vai fazer com que as estudantes se reconheçam dentro desse cenário, porque toda mulher, com certeza, já passou pela situação ou conhece alguma outra pessoa que passou pela situação de repente, menstruar porque o ciclo é irregular e não ter um absorvente para usar, ou porque vazou, justamente porque o fluxo veio muito forte.
e é da natureza, né? Então, natureza feminina. Até que ponto a gente está atento a esses sinais de existe alguma coisa errada no meu organismo ou não, né? Então, vir tentando dar esse apoio, essa maior interação entre a estudante e o seu próprio corpo para a promoção da saúde. E é uma realidade que afeta as brasileiras de modo geral. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, na ausência de absorvente, a pobreza menstrual ela é tão complexa que não envolve só uma falta de dinheiro e aquisição desse item. Tem outras questões também, né? A vulnerabilidade, a própria histórico familiar, a falta de comunicação dentro da família, mas principalmente a falta de informação agregada à sua própria experiência. E aí, na falta desses itens, do absorvente, elas geralmente fazem o quê? Pegam papel higiênico e enrolam e utilizam um pedaço de pano, como uma toalha velha, às vezes nem é uma toalha velha, né? Um pano qualquer, toalhas de papel, duas calcinhas. Agora a gente sabe que existe, é uma tecnologia até nova, calcinha absorvente, mas até pouco tempo atrás a gente não existia, né? Não tinha acesso, hoje algumas marcas já fabricam, é cara, mas pensando no custo-benefício, né, é uma alternativa para quem tem a possibilidade, mas aí tem que pensar como é que funciona essa dinâmica. Algodão, meias, tudo isso para conter o fluxo menstrual e ela não te ter, então, né, passar por uma situação aí vexatória, com a calça manchada, ou ser motivo de chacota. Então, são recursos e que quando a gente procura, por exemplo, no Google, sobre menstruação, pobreza menstrual, eu convido vocês a fazerem esse exercício, se tiverem interesse. Procurem no Google, pobreza menstrual, e vão ali naquelas perguntas indicadas, sabe? Que estão relacionadas ao tema. Vai aparecer mais ou menos o seguinte: quanto custa menstruar? Quantos absorventes uma pessoa usa na vida, uma mulher, né, usa na vida? É caro menstruar? Então, a menstruação está ligada a um fator econômico. Apesar de ser algo da natureza humana, feminina, né, da condição feminina, ela está vinculada a acesso aos itens de higiene. Então, a pergunta mais recorrente, pelo menos da última pesquisa que eu fiz, que foi semana passada, era quanto custa menstruar? No mínimo, isso gera aí um certo desconforto, né? Porque quando a gente associa que uma coisa natural, ela precisa ser vinculada a uma questão econômica, a gente fica, né, um pouco... Mas aí, vamos pensar, a gente sente fome, quanto custa comer? A gente sente sono, quanto custa dormir? Dormir, você, né? Aí a gente associa com a questão da pessoa que está em situação de rua, a gente associa a pessoa que está albergada, a gente associa uma pessoa que mora em uma república, ou uma pessoa que paga pernoite, aí uma pessoa que tem uma casa própria, quanto custa morar numa casa própria no Brasil? Então, assim, é uma discussão que sai daqui e vai para outros pontos muito, assim, complexos da nossa sociedade. E aí, pode retornar ao PPT, por favor? O próximo slide. A gente vai ver os impactos da pobreza menstrual, então, né? Envolvem a perda da autonomia, da autoestima, a evasão escolar dessas adolescentes, como a Rafaela citou anteriormente, por conta do vazou, menstruou, tem muita cólica, se sente envergonhada, não tem os itens de higiene. Então, assim, isso faz com que algumas estudantes fiquem prejudicadas no seu desenvolvimento escolar, porque perdem dias importantes na escola, porque perdem a oportunidade de participar de ações dentro e fora da unidade, perdem aulas de educação física, porque não se sentem confortáveis, e entre outras situações que vocês, né, assim como eu, que já estive bastante tempo em sala de aula, a gente com certeza, já presenciou. Talvez os homens nem tanto, porque tem aquela questão da menina não se sentir reconfortável para falar com o professor, mas as professoras certamente, em uma vez ou outra, viram ou ficaram sabendo de alguma situação dessas que eu citei. Também tem a questão das dores físicas, né, e o próprio risco à saúde.
Então, seja ela saúde mental ou física, a prevenção, o cuidado e a atenção à saúde menstrual, ela é super importante. Pode passar o próximo, por favor. Aí nós vamos ver, então, que a gente precisa ter uma compreensão e uma fala que converjam para a concepção da menstruação como um acontecimento natural da condição feminina. Sem menstruação, nenhum de nós estaríamos aqui, até porque a menstruação está ligada diretamente, né, com a questão da reprodução humana, então não deveria ser um tabu, não deveria ser algo considerado inapropriado. Nós estamos trazendo essa discussão para vocês hoje para pedir um apoio dos professores de ciências da natureza por terem um conhecimento técnico e científico a mais sobre essa questão reprodutiva, principalmente os professores de ciências e biologia, para que nas unidades escolares, quando tiverem essas discussões em relação ao programa, possam dar um apoio, um suporte com seu conhecimento, pensando em estratégias junto da equipe. Não significa que é o professor ou a professora que vai guardar o absorvente e vai fazer a entrega desse absorvente, ou fazer um levantamento dentro da sala de aula, informando qual é o que deve ser feito, ou, enfim, coisas do gênero. Não, é no sentido de dar um apoio à unidade mesmo, por ser um especialista técnico da área que mexe com o corpo humano, né? E pode contribuir já com experiências prévias que tenha, enfim. Então, pode passar o slide, por favor. A gente tem agora a fala da doutora Albertina, que é nossa parceira nesse projeto. Ela trabalha em políticas públicas voltadas para os adolescentes e nos contribui imensamente com o seu conhecimento técnico. E ela participou de uma live conosco, do Conviva, há algumas semanas atrás. Então, a gente fez um recorte de uma fala dela que vem bem a calhar sobre isso que eu estou abordando aqui. Vou pedir para a equipe passar, então, o vídeo, depois eu retorno. A menstruação tinha que ser uma coisa tranquila, não doer, nada acontecer. Mas vamos ver. A menina menstrua e tem medo de vazar, medo de chegar na escola e, de repente, todo mundo vê. Então, essa atenção vai fazer com que ela não tenha movimentos adequados, que ela fique tolhida e tenha mais e mais cólicas. Veja, os 130 sintomas antes da menstruação, que é desatenção, irritabilidade, tristeza, ansiedade. Agora, se tudo isso, que já é mais ou menos, entre aspas, conhecido, e a menina ainda fica com medo e com pobreza menstrual, bem, aí a vulnerabilidade está escancarada. Quer dizer, então, veja, muitos dos corrimentos, né, das meninas é porque elas, na verdade, não têm essa higiene íntima. E o autocuidado só existe quando a autoimagem é positiva. Se eu tenho uma autoimagem positiva de mim, eu tenho uma autoestima, quer dizer, uma autovalorização. Então, o que esse programa da dignidade íntima está fazendo? Está fazendo uma autoimagem coletiva, positiva, e uma autoestima, uma autovalorização coletiva. Isso tudo, de uma forma coletiva, apresentada, vai fazer com que haja o autocuidado. Quer dizer, nós estamos fazendo uma autovalorização da mulher de forma coletiva. E assim, quando que menstruação acontece, atenção pré-menstrual, se você não quer engordar, se não quer ter cólicas, olha, a dança, os exercícios, a alimentação, para aí começar a dizer, nem que fosse 2 minutos. E no último era, menstruar é um ato natural. Você não faz cocô com dor, não urina com dor, não mastiga com dor. Se está acontecendo isso, tal. A menstruação não deve durar mais do que 7 dias. Não é natural ter um monte de bolota disso. Aí depois é que falaria, quer dizer, sabe, faria o cotidiano primeiro, até talvez roda de conversa na escola. Tipo, o que você sabe da menstruação?
Como que a sua amiga menstruou? O que a sua mãe fala da menstruação? Quais são os nomes horrorosos que se dá à menstruação? E a partir daí, começar a pensar, né, que a menstruação é um girassol, né? E esse girassol que vai e volta todo mês. Bom, então, a doutora Albertina teve uma fala super interessante a respeito da menstruação, né, e como a chacota existe, a brincadeira de mau gosto existe. Enquanto ela falava, eu fui no chat dar uma olhadinha. Então, assim, para esclarecer, o tema não foi proposto separadamente para professores de matemática, física, química, biologia e ciências, porque é uma coisa que acontece na sala de qualquer professor. As meninas estão menstruadas agora, as professoras estão menstruadas nesse momento. Então, é uma coisa que é natural do corpo feminino. E tudo bem. O que não está bem é sentir dor, incômodo, é precisar de um item e não ter. Aí, respondendo a outra questão, o governo, no caso o governo do estado, ele está promovendo esta política pública, e nós estamos aqui justamente para dizer para vocês, olha, a partir de agora, a partir da verba do PDDE, que é o dinheiro direto na escola, a escola vai poder comprar itens para que a gente tenha essa questão, pelo menos essa questão da estudante que não tem acesso, que ela possa ter. Mas a aluna que eventualmente esqueceu, ou que precisa trocar e por algum motivo ela já usou todos os que ela tinha, vai ter também. Então, sim, o governo agora está desenvolvendo uma política para essa questão. E sim, agora a gente vai tocar nesse assunto com todas as áreas do conhecimento. Então, estejam à vontade para discutir, para pegar materiais informativos. Nós vamos ter outros momentos de fala com o Grêmio, nós vamos ter formação com as equipes gestoras do Conviva, a gente vai voltar a falar com vocês, e de formas que dá para fazer diferente do que está sendo feito. E as escolas que já vêm fazendo há muito tempo, os professores e professoras que já vêm abordando há muito tempo essa questão da pobreza menstrual, parabéns, que ótimo, porque não é uma coisa recorrente em toda a rede. E isso foi, inclusive, citado pela Rafaela no primeiro momento. Então, agora eu vou retornar ao slide para encerrar essa sessão, e aí vou abrir a palavra para a Rafaela, porque tem alguns pontos interessantes que eu acho que ela gostaria de retomar. Mas, então, qual é a ideia aqui? É que a gente, né, nós, professores da rede, que a gente trabalhe a desmistificação da menstruação. Quer dizer que vai ter que fazer um tema específico, uma aula específica para isso? Não. Veja lá dentro do seu planejamento, veja dentro com a sua escola qual a estratégia melhor para abordagem, se vai ser necessário, se não vai ser necessário, mas sempre que possível, trabalhar essa questão da não chacota, das brincadeiras sem graça, aquela piada que só um ri, a mudança do comportamento coletivo sobre essa situação, o acolhimento, né, das meninas que serão mulheres e vão se reproduzir e que precisam estar com a saúde do seu endométrio preservada, até mesmo percebendo que tem uma aluna que usa, né, tem um fluxo muito intenso, que ela vai falar, não é porque você vai fazer um inquérito, ela vai compartilhar com você. Você pode falar assim, olha, você já procurou o serviço de saúde? Você já fez uma consulta ao ginecologista? Né? É nesse sentido, de orientar, não é entrar, tomar o papel da família. Não, é como escola, como educação, como Estado, ter essa postura de preservação desse estudante para que ele possa, né, se desenvolver de forma plena. As mulheres, autoconhecimento. A doutora Albertina, nessa live, inclusive, eu indico que vocês vejam, a live está no repositório, ela fala de coisas sobre menstruação que muita gente na hora lá escreveu, caramba, eu não sabia que era assim. Um exemplo simples, ela disse que quando a mulher menstrua cedo, ela não deixa de menstruar cedo. A menopausa dela não vem cedo, vem mais tarde. Então, eu sempre na minha vida escutei que quando menstrua cedo, tem a menopausa cedo. E não é bem isso. Ela explicou que não é assim que funciona. É uma carga de hormônio que a pessoa tem a mais, e, enfim.
são situações e situações. Eu mesma não sabia. Então, é uma oportunidade da mulher se conhecer, se entender melhor seus processos e respeitar mais o seu corpo. Os homens, em respeitar essa situação também e entender que eles vivem num mundo que tem mulheres ao seu redor e que essas situações elas acontecem com frequência. E que para a mulher é tida como normal, porque a gente está tão acostumada a passar por certas situações que normalizamos, mas a gente não tem que normalizar a chacota, a discriminação, o preconceito e coisas do gênero. E, por fim, todo mundo junto tentando aí sanar esse buraco que existe, né, essa cegueira que teve em relação à questão da menstruação das meninas no ambiente escolar, buscando aí, então, que elas tenham realmente essa dignidade que a gente está promovendo dentro do programa. Pode passar o slide, por favor? A gente tem, então, um material gráfico que foi desenvolvido especialmente para o programa. Ele vai, então, o acesso vai estar dentro desse PPT que vai ser disponibilizado no repositório. Vocês podem utilizar e também outros recursos que venham a ter. E, em caso de dúvidas, a gente tem lá também a referência de a quem procurar. No Convívio, eu sou uma das pessoas. Então, vocês fiquem à vontade aí para esclarecer dúvidas, caso venha a ter, tá? Sobre o chat, eu vi aqui algumas manifestações felizes, agradecendo, fico muito aliviada, diga-se de passagem, com a fala de alguns professores dizendo que já trabalha, que é super importante, que tem tudo a ver com o currículo de ciências, e é isso mesmo. Então, por isso a gente está pedindo esse apoio, que a chacota existe, infelizmente, o preconceito, as orientações, né, para o acolhimento. Então, da minha parte, eu fico muito satisfeita, mas tem uma pergunta que eu vou passar para a Rafaela, aí, Rafaela, fica livre, inclusive, para falar outros temas que tenham surgido no chat, que é o seguinte: a professora Mônica, ela pergunta, as escolas já podem comprar os produtos de higiene? Então, eu acho que seria legal poder falar um pouquinho, inclusive, sobre o manual da COF, as orientações que foram dadas, então eu passo a palavra. Perfeito, Ilana, muito obrigada. Pessoal, as escolas já receberam recurso e as escolas já estão comprando e já devem ter feito a aquisição desses itens. A gente fez o repasse dessa verba via PDDE em meados de julho para garantir esse recurso para o nosso retorno ao segundo semestre em agosto. Então, as escolas já estão com esse recurso em mãos e escolas que eu sei, que a gente tem conversado bastante, já estão adquirindo esse produto, esses produtos. A gente tem, se eventualmente vocês estiverem em contato com alguém que está com essas dúvidas mais específicas sobre a parte de compra, a gente tem um manual feito especificamente para isso, é um manual para aquisição dos itens, que é o manual da COF, que é a nossa Coordenadoria de Orçamento e Finanças, e que foi compartilhada nessas formações que eu mencionei com as nossas equipes gestoras. Acho também importante trazer, eu vi que uma professora trouxe no chat, infelizmente eu perdi aqui a mensagem, não sei mais o nome dela, mas uma professora trouxe, tomara que essa verba continue vindo. Pessoal, essa verba é uma verba anual, vou até aproveitar para fazer essa explicação para vocês. É uma verba anual, ou seja, daqui um ano, ou seja, em meados de julho, as escolas vão estar recebendo esse recurso novamente, e é um recurso constante, ou seja, esse recurso não vai acabar. As escolas, e conversando com as diretoras, veio muito essa fala, a gente conversou muito sobre isso, que as escolas, elas não vão precisar ficar economizando, precisar ficar com receio de distribuir esses itens para as alunas, com medo de faltar. Então, esse vai ser um recurso constante. Inclusive, nesse exato momento, a gente está elaborando um projeto de lei para estabelecer, para institucionalizar ainda mais essa ação. Obrigada, Ilana, pela oportunidade de sanar essas questões. Imagina, eu também aqui acompanhei no chat, a professora Delma disse o seguinte: por favor, esse assunto sempre foi tratado por mim enquanto professora de biologia. Sim, porque até porque, como eu disse anteriormente, né, está dentro do currículo. Em ciências começa a discutir, em biologia, né, abre o leque e realmente aborda o assunto do aparelho reprodutor e tal. Mas a nossa proposta aqui, aí continuando
a fala dela. Não entendo por que tantas orientações a respeito de um assunto cotidiano para quem é professor. Professora Delma, infelizmente não é cotidiano para todos os professores. A gente teve formação, orientação, né, a TPC ontem e anteontem, apesar de não ser do currículo dos professores de ciências humanas e de linguagens e língua portuguesa, pode ser tratado, e não é. E em ciências e biologia, alguns professores eles ficam atentos ao currículo. A gente está falando para além do currículo, a gente está falando de acolhimento. Então, a importância de trazer isso daqui para todos os professores de forma irrestrita é que entendam a necessidade de discutir isso para além do que está programado ou que é organizado no currículo, porque é uma necessidade de atendermos essa demanda em relação às garotas, às meninas das nossas escolas. Então, compreendo sim a sua fala, mas se a gente está falando é porque é necessário. E como eu vi aqui, teve muitas falas agradecendo, dizendo que gosta, que acharam o tema pertinente. Então, a gente pode pensar, então, né, Rafaela, de repente, futuramente, até voltar com os professores específicos de ciências e biologia, fazer um desdobramento disso, pensando alternativas aí de acolhimento, mas também de associação ao currículo. Não sei, vamos pensar aí, fica a dica. Eu, então, vou encerrar minha fala aqui, agradecendo imensamente o acolhimento de vocês e a participação. A gente já vai encerrar porque vai começar a TPC específica, aí sim é específica para cada componente curricular. Então, eu vou me despedindo e agradecendo a participação também da Rafaela aqui, de todo mundo do estúdio, para se despedir. Então, Rafaela, passo a palavra a você e a gente encerra. Até mais. Helena, muito obrigada, enfim, a oportunidade de estar aqui com você, mais uma vez falando sobre esse assunto tão importante. E, pessoal, muito obrigada a todo mundo que nos ouviu, muito obrigada para todo mundo que trouxe sugestões no chat, que fez perguntas. Eu vou encerrar minha fala agradecendo mais uma vez e reforçando que o que vocês tiverem de dúvida, de sugestões, por favor, tragam para a gente. Essa política, ela foi construída a várias mãos, então tem sido muito legal. E, principalmente, ouvir e ter contato com as boas práticas que as escolas já estão fazendo. Então, o que vocês tiverem, mandem aqui no chat, entrem em contato com a gente, que é sempre muito bom ouvir o que as escolas estão implementando. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.